Foram apenas 2 jogos do Flamengo sob o comando de Felipe Luiz, mas 2 vitórias bastaram para despertar uma grande empolgação de parte da torcida, o que é perfeitamente natural nesse contexto. Afinal de contas, os últimos jogos de Tite no comando do time rubro-negro já mostravam que ele vinha com um trabalho definhando, já desidratado, caindo muito de produção, fazendo partidas ruins, que culminaram na eliminação da Copa Libertadores para o Peñarol, com uma derrota e um empate em Montevideo. Mas no meio disso tudo, a chegada de Felipe Luiz significou novas oportunidades para Gabriel Barbosa. Não que ele faça por merecê-las, mas conhece o jogador, eram amigos, jogaram juntos até meses atrás, não tem nem um ano que o Felipe parou de jogar, e o Gabriel teve 2 oportunidades como titular. E não foi bem, apesar das narrativas bem distantes da realidade de que ele apresentou progresso. E se os teve, foram bem pequenos. Mas no meio disso tudo, no clima eleitoral, surge uma possibilidade que vai diretamente de encontro, entra em conflito com qualquer gestão profissional. E vamos falar sobre isso nesse vídeo, que tem o apoio do Rei do Pitaco. No Rei do Pitaco você pode dar suas pitacadas à vontade, mesclando os jogos, as competições, as modalidades esportivas. E você pode, por exemplo, agora, nessa semana, jogos da seleção brasileira, eliminatórias na América do Sul, jogos de seleções pelo mundo em data FIFA, pode mesclar vitória de um time, vitória de outra seleção, quem vai marcar o gol, se alguém não vai sofrer gol. São várias possibilidades de pitacar à vontade com o Rei do Pitaco. Você faz o download do aplicativo, acessando o link que está na descrição do vídeo ou esse QR Code na tela, escolhe as melhores opções, dá sua pitacada e aí é só torcer com o Rei do Pitaco, que é um site licenciado, inclusive, devidamente licenciado, não é como esses que estão aí com problemas diversos que você tem visto no noticiário. Eu vou mostrar para vocês aí um trecho da entrevista que a colega jornalista Raíssa Simplício fez com o Marcos Braz, vice-presidente de futebol do Flamengo. E eles falam sobre Gabriel Barbosa. E veja o que diz o Marcos Braz. Tem 2 pontos que se tem que analisar. Eu tenho certeza que o Gabriel quer ficar, porque ele ainda não assinou com nenhum time. E se o Flamengo também não comunicou oficialmente ainda que não o quer, também deixa uma brecha para analisar que o Flamengo deseja ter o atleta em determinada situação, que precisa fazer os ajustes que forem possíveis para o Flamengo em relação à parte financeira. Então, assim, é aquele negócio, ninguém quer separar. O casal está brigado, mas ninguém quer separar. Ninguém tem coragem de separar mesmo. É isso que está havendo, entendeu? Agora, claro que com Felipe Luiz agora, você tem aí uns novos ares e um novo norte que, de repente, a gente enxerga que pode ter uma renovação de contrato. Gente, o dirigente está há poucos meses de deixar o cargo de vice de futebol. Já fui dado essa informação, inclusive, ele já confirmou publicamente que não vai seguir na vice-presidência de futebol do Flamengo, ou seja, ele vai se afastar do departamento, mesmo que o candidato da situação, que obviamente ele apoia, que é o Rodrigo Dunst de Abranches, venha a vencer o pleito do dia 9 de dezembro. Então o Marcos Braz vive seus últimos dias aí como dirigente no futebol do Flamengo, pelo menos nesse período, nessa passagem. Ele já fez um contrato com o Felipe Luiz até o final do ano que vem. Nada contra o Felipe Luiz, mas em final de mandato não é razoável que qualquer dirigente feche um contrato com um profissional por um período maior do que aquele no qual estará no cargo. Então o Landim vai sair da presidência na virada do ano. Braz também sairá da vice-presidência de futebol. O razoável seria o quê? Um contrato com o Felipe até o final do ano, com um gatilho, com uma renovação automática, algo parecido em função de desempenho, seria até mais aceitável. Talvez um comum acordo com os candidatos à presidência, que topassem determinado cenário, ou mesmo um contrato até o final do ano, e aí em dezembro, no dia 10, quando já amanheceremos o dia sabendo quem é o novo presidente do Flamengo para o ano que vem, esse presidente, esse novo mandatário, toma a decisão negociando com o ex-jogador, agora técnico. Mas não, já fizeram um contrato até o final do ano que vem. Isso significa que, se ele for bem, provavelmente o novo presidente vai mantê-lo. Mas se por acaso houver um revés e o Flamengo terminar mal a temporada,
esse presidente terá que ficar com o Felipe Luiz no cargo ou indenizá-lo. Então já deixa de herança uma possibilidade de pagamento de multa para um técnico. Isso é errado. E eu critico, como critiquei, por exemplo, o que a antiga gestão do Corinthians fez ao final de 2023. Contratou na reta final da temporada o Mano Menezes, fez o contrato até o final do ano seguinte, entrou o novo presidente, o Mano não vinha bem, ele quis trocar de técnico e teve que pagar a multa para o Mano Menezes. Isso não é gestão profissional, isso não tem cabimento. Claro, o Felipe Luiz deve ter feito lá suas exigências, colocado suas condições, está muito certo ele. Mas quem faz a gestão do clube tem que ver o que é melhor para o clube. E aí você percebe já eu acho assim, uma ação pouco preocupada com o ano que vem. Vou fazer aqui o contrato, resolve o meu problema imediato, depois ver como é que fica. Se for o presidente, ele que se vire. Fica aparecendo isso. Isso não é profissional. Isso não é correto. Isso não é o mais adequado. É a minha opinião. Tá? Ok. E aí, na entrevista para a Raíza, você viu aí o Marcos Braz falando da possibilidade de uma renovação do Gabriel pelo fato do Felipe Luiz ser o técnico. Ora bolas, o Felipe Luiz é o quê? O Mago Merlin? Vai fazer uma mágica e o Gabriel vai se transformar no Gabigol novamente? Há 2 anos não consegue jogar. O próprio Felipe falou com propriedade após Flamengo 2, Bahia 0, ou Bahia 0, Flamengo 2 em Salvador no sábado, que recuperar a confiança e o nível do futebol é muito mais difícil do que perder, e é verdade. Ele sabe disso. Tem dado oportunidade, foram 2 jogos, o Gabriel não jogou bem. Eu vi muito boa vontade depois do jogo contra o Corinthians. Ele melhorou, talvez tenha melhorado um pouquinho, mas é muito pouco para um jogador tão importante da história do clube e tão caro. Gabriel não é barato. Ele tem que apresentar muito mais. E no jogo seguinte contra o Bahia, ele perdeu um gol, ficou impedido também mais vezes, não fez nada que gerasse elogios. Então, com base em que o Marcos Braz fala em renovação do contrato do jogador, como se fosse uma brincadeira, fazendo uma analogia com um casamento, quando os dois não querem se separar. Isso não é um casamento, isso é uma relação profissional. Isso é uma piada. Isso é uma piada. E ele falou isso aí numa entrevista antes um pouco do pleito, no qual concorreu a vereador do Rio de Janeiro, tentando a reeleição. Qual o intuito? Agradar os fãs do Gabriel? Ora, bola, isso é uma brincadeira. Isso não faz sentido. Aí você vai dizer assim, se você for um Gabizete, o Mauro não gosta do Gabriel. Não tem nada contra o Gabriel. Mas todo jogador tem que ter o contrato renovado se ele fizer por merecer. E o Gabriel é um jogador caro. A renovação, pelos números que foram apresentados, aí, divulgados na mídia, seria para torná-lo mais caro ainda. Isso não faz sentido. Isso não tem cabimento. A não ser que fizesse um contrato em condições que protegessem o clube. Por exemplo, um salário parecido, que já seria muito, por um período tal, com uma renovação automática, se ele atingisse metas elevadas. Poderia até discutir pela sua história no clube, talvez. Com muita boa vontade, gente. Eu não estou nem colocando aqui na balança os episódios negativos nos quais ele se envolveu. Camisa do Corinthians, beijo pro técnico adversário, a história lá do exame de doping, essas bobagens que ele protagonizou. Estou falando só do campo e bola. E ele não tem jogado nada há muito tempo. Aí quando faz uma jogadinha ou outra e tal, ou se fizer um gol, isso é transformado como se fosse um grande feito. Não é. E, pelo que ele custa, pelo que ele representou ou representa na história do clube, ele tem que fazer muito mais. E como pode um dirigente falar em renovação de contrato porque o técnico agora é o Felipe Luiz? Eu entendo que, porque jogaram juntos, são amigos. Isso não garante nada. Então você está arriscado que é renovar o contrato do jogador e, se ele continuar mal, o próximo presidente que se vire, que fique pagando um salário altíssimo para o jogador que não dá retorno técnico, que reserva há um tempão. Agora voltou a jogar até porque o Pedro está machucado, Luiz Araújo está machucado, Cebolinha está machucado, ele acabou herdando a posição agora com o Felipe Luiz, que eu não sei também por quanto tempo vai mantê-lo, porque se o nível de atuações continuar baixo, o Felipe Luiz em algum momento vai ter que tirá-lo do time como outros técnicos fizeram. Vitor Pereira, Sampaoli, o próprio Tite, que já o herdou como reserva. Então isso não é gestão profissional, isso não é o adequado, isso é uma piada, isso é uma brincadeira. E é impressionante como se encara esse tipo de coisa com naturalidade em muitos setores. O que dirão os candidatos à presidência do Flamengo? Algum deles quer dar essa situação? Um contrato que seja de 1 ano, 2, 3 ou 4, com um jogador em má fase que custa muito dinheiro? Lembrando que o Flamengo já onerou sua folha de pagamento com as contratações de meio do ano. Perdeu o Vinha machucado, contratou o Alexandre para a posição, contratou o Alcaraz, quase 20 milhões de dólares, tem um salário elevado, ganhava em Libra lá na Inglaterra. Contratou de novo o Michael, não é barato. Porque o Michael não teve que pagar a multa, mas tem que pagar ele um salário, luvas e tudo elevado os valores durante cada mês. Então o Flamengo onerou sua folha de pagamento e o Flamengo tem um jogador que não rende há muito tempo e o dirigente fala nisso como se fosse uma brincadeira. Não, vamos renovar porque
casamento, que ninguém quer se separar. Peraí, isso pode ser avaliado dessa maneira. Tem que ser avaliado tecnicamente e não dessa forma. Vejamos aí o que vai acontecer de fato. E na S1 Live, no programa Na Área, que acontece às segundas e sextas, no canal S1 Live no YouTube, que nesse domingo aconteceu excepcionalmente, nós antecipamos, né, até por ser um dia de eleição, sem futebol e tudo mais no Brasil, eu alertei para isso. Olha, estão arriscados a renovar esse contrato, porque será que alguém vai apresentar algo melhor ao Gabriel do que o Flamengo apresentou? Ele não quis inicialmente, mas ele tem que jogar. Se ele voltar a jogar bem, eu sou favorável à renovação, claro. Se ele se transformar de novo no Gabigol, renove um contrato. Excelente jogador. Está na história do Flamengo. Mas esse Gabriel aí, olha, não faz sentido. Não faz o menor sentido. O que faz sentido é você fazer o download do Rei do Pitaco. O link na descrição do vídeo também, nesse QR Code que você vê aí na tela. Você pode dar suas pitacadas à vontade. Você pode aproveitar a data FIFA, depois vai voltar também o futebol brasileiro. O Flamengo e o Fluminense jogarão no dia 17, tem o Corinthians e Flamengo no dia 20 pela Copa do Brasil. Então faça o download do Rei do Pitaco, link na descrição do vídeo, nesse QR Code na tela. Já falei também aqui da S1 Live e eu quero convidar você a participar do Clube de Vantagens da S1 Live. Clube de Vantagens da S1 Live. Concorra a bolões e sorteios de camisas oficiais por apenas R$ 9,90 por mês. Inscreva-se no canal S1 Live, entre para o Clube de Vantagens, concorra toda segunda-feira no Na Área, ao final do Na Área, que acontece às 11 da manhã, toda segunda e sexta. E na edição de segunda-feira tem sempre o sorteio de uma camisa oficial, a sua escolha, do clube ou seleção que você quiser. Mais de 100 pessoas já ganharam camisas oficiais por participarem do Clube de Vantagens da S1 Live e terem sido contempladas, sorteadas numa segunda-feira qualquer, ao final do Na Área. Então participe também e faça sua inscrição no canal S1 Live. Nós voltaremos com live no canal só para valer lá no Fla-Flu. Talvez alguma live extra aconteça aí nesse período de data FIFA, estamos ainda analisando, tá? Mas eu conto sempre com a sua audiência e também quero que você faça a inscrição no canal de cortes, participe também do clube de membros, acesse meu blog no All Sport. Se você tiver interesse, também pode adquirir o curso online de jornalismo esportivo. Os links estão todos aqui na descrição do vídeo. E também você pode participar, ou acessar, melhor dizendo, o site Use360, onde você encontra os produtos do canal, camisetas, canecas, trade live, soft op, de vários temas. O cupom Mauro César lhe dá um desconto. Então você está vendo aí na tela. Acesse, links também na descrição do vídeo. Então é isso, rapaziada. Valeu e saudações.